Fala galera do Mitocôndria, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. E por último, agora finalizando nossa parte de angiospermas, começando pela flor, nós temos a parte feminina da flor, que é composta por estigma, estilete e ovário, que vão formar o carpelo. Essa parte é a parte que vai abrigar lá dentro da planta, como vocês conseguem ver aí na imagem, o óvulo. Nós temos a parte masculina, que são os estames, que são compostos pela antera, que é onde tem a formação do grão de pólen, e o filete, que vai sustentar essa estrutura. Apesar de estar bem próximo aí, galera, como vocês estão vendo nesse esquema, e várias plantas têm a parte masculina e feminina dentro delas, ou seja, são hermafroditas, é muito raro acontecer um processo que a gente chama de autofecundação. O grão de pólen da própria planta fecundar ela mesma. Lembra que a gente viu lá em evolução que a natureza sempre quer variabilidade genética. Geralmente o grão de pólen e o óvulo, eles vão amadurecer em tempos diferentes, fazendo com que aí não ocorra essa autofecundação. Continuando, as sépalas vão servir para proteger o botão de flor, botão floral, e as pétalas, elas vão servir para atrair o polinizador. Geralmente são bem coloridas e perfumadas. Às vezes pode não ser tão agradável para a gente, mas para o polinizador é. Aqui segue para vocês a parte do conjunto de estames, mais separado e real, essa é uma foto real, a parte da feminina e os dois tipos de flor que nós podemos ter, que é a flor solitária ou inflorescência. Se vocês voltarem um pouquinho no vídeo, vocês vão ver uma parte lá que se chama receptáculo. Esse receptáculo é o local que vai abrigar todas as estruturas da flor. Pétala, sépala, estame, carpelo, tudo isso vai estar inserido nesse receptáculo. Quando o receptáculo recebe uma flor só, é chamado de flor solitária. E quando ele recebe mais de uma flor, é chamado de inflorescência. Nesse caso que vocês estão vendo no girassol, cada pontinho desse aqui, ó, que vocês estão vendo, cada bolotinha marrom ou amarela aqui, é uma flor diferente. Então são várias flores num receptáculo, por isso inflorescência. A reprodução sexuada nas angiospermas se dá da mesma forma que a gente viu nas gimnospermas, só que agora, ao invés de ser o estróbilo sequinho, sem graça, ele é feito com a flor. Nós vamos ter aqui a antera fazendo os grãos de pólen. Esse grão de pólen, quando ele encosta no estilete da flor, ele vai disparar a formação do tubo polínico, e assim esse tubo polínico vai chegar até encontrar a oosfera, que está lá dentro do ovário da planta. Uma vez que isso aconteceu, vai gerar uma semente, e essa semente, assim como a gente viu nas gimnospermas, vai proteger o embrião, vai germinar, gerar um outro esporófito adulto. Quem quiser mais detalhes aí, não preocupa com os nomes mais uma vez, basta olhar o ciclo, entender ele, lembrar qual que é a parte sexuada e qual que é a assexuada, e tá ótimo. Beleza? Quem tiver interesse em ver aí, pausa o vídeo e vão dar prosseguimento. A gente chega então no final aos frutos, que vai ser o ovário desenvolvido. Lembra que a gente viu ali atrás que assim que há fecundação, você tem uma mudança ali no ovário para promover a semente? Ao mesmo tempo, esse ovário vai começar a desenvolver, a crescer, gerando o que a gente chama de fruto. Nós temos dois tipos de frutos, os frutos secos e os frutos carnosos, sendo que dentre essas variedades, nós ainda temos os frutos falsos. Calma que nós vamos ver tudo certinho. As partes básicas de um fruto são o pericarpo, que vai ser constituído por endocarpo, mesocarpo e epicarpo. Ah, professor, que nome cabuloso. Epicarpo é como se fosse a nossa epiderme, é a casca, é o que está em volta. Mesocarpo é o que você come. E endocarpo vai ser a estrutura que vai cobrir a semente. Nós temos alguns tipos diferentes de divisão disso aí, que é o caso do pêssego, né? Pêssego, ameixa, nectarina, que eles vão ter um endocarpo mais duro, que é o que a gente chama de caroço. Um corte aí tranquilo para vocês verem a divisão deles, né? Chegando lá no meio a semente, ou amêndoa. Como eu falei com vocês antes, nós temos os frutos carnosos ou secos. Nó, professor. Então quer dizer que quando eu como feijão, eu estou comendo fruto? Não, jovem padawan, você está comendo a semente do feijão. O fruto é aquela casquinha que envolve o feijão, é a vagem que a gente chama. No caso aí do amendoim que vocês estão vendo, é a casca dele. E nós temos os frutos, como eu tinha falado, que é a terceira categoria, que são os falsos frutos. Por que é chamado de falso fruto? Porque a estrutura que a gente come, que está achando que é um fruto carnoso, na verdade não vem do ovário. Ele vem do receptáculo. Vou mostrar aqui para vocês que região desses indivíduos aqui vão ser os frutos. Olha só, na maçã essa é a estrutura que vocês estão vendo. Se você observar, a parte da sépala que sobrou, ela está nessa região apontada pela seta e não a parte que você come. No morango, o fruto é isso aqui.
cada estruturinha dessa que a gente chama de semente do morango, na verdade, é um fruto seco, tanto o morango quanto a maçã. O morango ele entra na classe da infrutescência, que ele vem de uma inflorescência, que são várias flores no receptáculo. A mesma coisa aqui, quando ele desenvolve, gera uma infrutescência. Cada fruto é esse carocinho aí que a gente tem. E por último, o caju, onde o fruto é isso aqui. O fruto do caju é a castanha dele. Então, a parte que a gente come é receptáculo desenvolvido. As sementes, a gente já falou dela nas gimnospermas. Elas são os óvulos desenvolvidos após a fecundação e elas podem ter variados tipos, muito mais do que a gente viu lá nas gimnospermas, pela variedade que nós temos de indivíduos das angiospermas. Uma coisa interessante de falar aqui nesse finalzinho é que para germinar, as sementes elas têm que estar maduras e íntegras que eu falo assim, sem ela estar partida ao meio, que tem algumas sementes que elas precisam ter um arranhado, uma escarificada, né? Um ralado para poder germinar. Não é o caso de várias, tá? Mas elas têm que estar em um ambiente com temperatura, quantidade de água e oxigênio suficientes. Aí sim elas conseguem germinar. Mais uma vez o repeteco do que é a semente para vocês, só para fixar que nós temos tegumento, que é a camada externa que tem a casca, e a amêndoa que vai ter um embrião e um endosperma. Aí dois tipos de sementes diferentes, que no caso do milho e do feijão. E é isso. Então galera, ficamos por aqui. Se achou legal, dá um like. Se gostou, compartilha com a galera. Passa essa informação para frente. Divulga nos seus grupos de sala, grupo de WhatsApp, de Facebook, para que mais pessoas tenham acesso a essa aula. Não esquece de inscrever no canal para receber todas as atualizações o mais rápido possível. Marca lá aquele sininho para você receber no seu celular ou no seu tablet o aviso de que chegou vídeo novo. Um abraço e até mais!